Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Filó. O nosso Filó remete ao hábito que as pessoas têm de, no final da tarde, colocar uma cadeira na calçada em frente ao portão de casa e fazer uma grande acomodação ou roda de amigos e vizinhos que falam da vida, sobre trabalho, política, futebol, contam piadas, enfim, travam conversas agradáveis e amistosas. Aliás, eu conheci o Filó quando biografei um importante empresário gaúcho, vendo as pessoas sentadas nas calçadas num delicioso bate-papo. Então, puxa sua cadeira e vem para o nosso Filó. Você é sempre muito bem-vindo. Aliás, eu já estou vendo aqui um querido amigo chegando com a cadeira para participar do nosso Filó, que é o Edson Tamassia. Tamassia é empresário e um dos principais executivos do setor farmacêutico, com quase 50 anos de atuação no setor. O Edson é presidente da Febrafar, da Farmarcas e do Conselho Administrativo da SP Farma Metropolitana, que é a rede super popular. Edson, que alegria ter você aqui, porque a tua história inspira, motiva e emociona. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado Elias, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Como você disse, eu tenho quase 50 anos de mercado farmacêutico, eu tenho 49 e eu nasci em 1961 e o Filó da época era muito comum, até por conta de que nós não tínhamos a TV, nós não tínhamos essa interação das redes sociais que nós temos hoje. Sentar na calçada e contar causos, contar histórias, falar da vida era muito comum. E vamos participar desse aqui também. Ó, abre aspas, Edson, o mercado não é nem pior nem melhor do que foi no passado. Apenas os desafios é que são outros. Fecha aspas, Edson Tamassia. Então, eu queria que você explicasse um pouco dessa frase, que é muito atual, sempre atual, e principalmente quais são os desafios de hoje. Comecei a trabalhar em farmácia, eu tinha 12 anos de idade. Claro que não no nível de consciência de gestão que eu tenho hoje, mas desde muito jovem, desde sempre, eu de alguma forma participei do mercado de uma forma ativa, sendo gerente de rede, de farmácia, depois como empresário e depois como dirigente. E nesse período o mercado mudou muito. A vida mudou muito, né, Elias? A forma da gente viver, como eu disse, que da época que nós saímos lá da roça, do sítio onde eu morava, para os dias atuais, a vida mudou muito. E a dinâmica deste século que nós vivemos, ela é intensa, né? A partir do advento da internet, das redes sociais, a mudança é muito mais rápida. A economia, ela é impactada hoje por algo que aconteceu do outro lado do mundo. Em menos de 2 horas, nós vamos sentir aqui na economia. Então, o mercado vai se transformando. Tá rápido, né? O mercado vai se transformando. E a gente tende a achar que o que está pela frente, o que vai vir, é mais difícil do que está no passado. Porque os desafios do passado, nós já sabemos como é que a gente faz para poder superá-los. Mas o que tem pela frente a gente não sabe. Por isso que a gente tem sempre uma tendência de achar o que está pela frente é mais difícil. E por isso eu conheço a frase. Não é nem pior nem melhor. São os desafios que são outros. Nós vamos passar por eles, obviamente. Hoje, a inovação é a palavra da moda, né? E a gente precisa, inclusive, e eu tenho uma jornada de inovação muito grande dentro da empresa lá do qual eu dirijo. E nós precisamos entender um pouco do que a gente fala de inovação, porque senão também a gente vai ficar o tempo todo criando mecanismos e coisas que talvez faça mais sentido no futuro, que a gente tem que se preparar, mas também não estamos tão preparados agora. Ô Edson, tudo começa com sonho, mas o teu começou lá em Paranapuã, no interior paulista. Como você sabe, né? Eu sou biógrafo, não dá para escapar daqui sem contar a biografia. Então traz um pouquinho dessa história de vida. Como eu disse, eu tenho 61 anos, nasci em 1961, no interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena, uma cidade de 4 mil habitantes, até hoje tem 4 mil habitantes, na zona rural. Importante a gente entender que no universo daquele momento, daquela época dos anos 60, o Brasil ainda era um país muito rural. A grande maioria das pessoas nasciam realmente na zona rural. Mas só que eu nasci num ambiente de muita pobreza, um ambiente de uma cultura de subsistência. Meu pai é filho de imigrantes, que também tinha aquela origem de pobreza, mas, sobretudo, de não prover bem-estar, mesmo se pudesse, né?
tinha bom prato de comida na mesa era riqueza. Era a riqueza. Perfeito. E eu cresci nesse ambiente, e quando meu pai resolveu que ele não dava mais para viver lá, que ele resolveu mudar para a cidade era a cidade que nós morávamos ali de 4.000 habitantes. E eu tinha 12 anos de idade. E meus pais também não era nada de diferente daquela época, você começava a trabalhar muito cedo, né? Porque com 12 anos já ia na roça, já ajudava meu pai ali na agricultura. E quando nós mudamos para a cidade, nós já fomos trabalhar. Nós somos 3 irmãos, depois que nasceu uma irmã, e cada um foi trabalhar num lugar diferente. O meio é o que tinha, porque a cidade muito pequena tinha uma farmácia, uma oficina mecânica, um posto de gasolina, bares provavelmente tinha mais do que um, mas eu sei que eu fui trabalhar na farmácia, meu irmão na oficina mecânica, o outro entregar pastel numa pastelaria. Basicamente era isso que era a vida da gente. Eu entrei no mercado farmacêutico nesse acaso. A minha referência de farmácia é essa. E de lá para cá eu nunca mais saí do ramo. Aí eu fui galgando outras atividades. Se a gente for olhar para termos de biografia, já no início dos anos 80, eu fui trabalhar numa grande rede de farmácia, que até hoje é a maior rede de farmácia do Brasil. E eu passei por um processo lá de transformação, porque tinha... Eu vou falar o nome aqui porque não tem nenhum problema. Eu fui trabalhar na Drogazil, porque eu já tinha passado por essa farmácia. Nós tínhamos mudado para São José do Rio Preto. E da farmácia lá, tinha um processo de transformação dentro da companhia. Se a gente está falando de inovação, claro. O presidente da época, seu Luiz Carlos Osso, um senhor que até hoje eu tenho uma relação muito próxima dele, gosto muito, ele era o presidente da Drogazil e estava fazendo uma transformação de tirar os gerentes mais antigos, aquele pessoal que já estava mais tempo na empresa, e trazer um pessoal mais jovem, dar uma oxigenada ali no processo de gerenciamento das lojas. E eu fui... A primeira experiência da Drogazil, assim, nesse formato. E com 19 anos de idade, eu já era gerente da Drogazil. Olha, que bacana. Já saí de casa, aí eu fui trabalhar em São Carlos, depois Talento em Taubaté. Não tem idade, né? E aí eu já fui liderar um processo de transformação que foi muito, muito importante para a minha carreira. Edson, eu biografei o principal cooperativista do Brasil, né, que é o Dr. Haroldo Galassini da Coamo, e você é o principal associativista do Brasil. Então, explica um pouco para a gente dessa diferença, principalmente para quem não conhece. O que é uma associação e qual a diferença de cooperativismo? Primeiro, o cooperativismo ele é feito por pessoas físicas. São as pessoas físicas que se associam em torno de um objetivo, e você tem o cooperativismo no Brasil é extremamente desenvolvido, sobretudo na área rural, né? Hoje no sistema bancário, né? Que é muito, muito, muito forte, de cooperativas de crédito, enfim, hoje você tem de construção, você tem várias. Partiram para a indústria também, né? Então tem indústrias dentro do cooperativismo. Né? Isso, exatamente. Mas o cooperativismo naquele momento ele era muito, ele estava muito presente no setor rural, no setor agrícola. A legislação não permitia montar uma cooperativa de farmácia, porque as cooperativas é de pessoas jurídicas. Perfeito. Aliás, pessoas físicas. E nós somos a farmácia é uma pessoa jurídica. Então, o Sebrae, na época, trazendo um modelo muito inspirado na Alemanha, que lá na Alemanha tem muito associativismo. Diz que até o Sul, né? Como tem muitos alemães, o Sul realmente é muito desenvolvido, né? No cooperativismo. E aí eu, inclusive, tenho uma boa relação com o pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul em relação a esse tema. Aí trouxeram o associativismo, foi um modelo liderado inicialmente pelo Sebrae, que é juntar vários empresários de um único segmento, no caso nosso de farmácia, nós nos juntamos ali, aí você cria uma associação, essa associação passa a ser dona de uma marca comercial, de uma rede de farmácia, digamos, uma marca comercial, e tem um escritório central que faz negócio de forma coletiva. Mas cada CNPJ continua na sua individualidade sobre o ponto de vista de responsabilidade jurídica. A associação não é responsável pelo crédito, não é responsável pelo comportamento jurídico daquela empresa. Então, essa associação ela cria
uma forma de competição, de competitividade, que individualmente a farmácia não teria, com certeza. Tá? Então, ele nasce em 1994, aliás, 1994, e eu já estava em Piracicaba nessa época, que eu tinha comprado minha farmácia em Piracicaba. E ele nasceu em São José do Rio Preto, com grupos de amigos meus que já eram de farmácia, que eu tinha trabalhado lá, que eu conhecia. Eu fui conhecer o modelo, e a partir daí, em 95, 96, eu entro para o associativismo, e isso muda a minha vida, porque eu sempre digo que eu deixei de ser empresário, ou deixei de trabalhar em farmácia para trabalhar na construção daquilo que eu acredito, de fato, que é a grande transformação do meu negócio, do mercado farmacêutico, mas é a grande possibilidade de prosperidade que se traz para o segmento. E hoje eu lidero, então, a FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácia, com 14 mil farmácias. Eu tenho uma rede de farmácia própria, junto com um grupo de amigos, e tenho também uma marca, uma associação do qual eu sou presidente, com 1.500 farmácias, que é o quarto maior grupo econômico hoje do Brasil. O Edson, isso aqui não me contaram, isso eu vi, né? Não é que eu ouvi, eu vi. Nas visitas que eu fiz a você, é emocionante circular ali, né? Pelas suas entidades, porque as pessoas, primeiro, todo mundo te cumprimenta com um sorriso, né? Todo mundo te dá um bom dia, uma boa tarde, enfim. Segundo, é emocionante ver como as pessoas respeitam você, têm um carinho por você. Tem um humanismo muito grande. E prova disso, né, é que essas entidades estão muito bem posicionadas, né, no Great Place to Work, que é a entidade que seleciona as principais empresas para se trabalhar no Brasil. Queria que você trouxe, porque assim, a gente vê que é um reflexo da alta gestão. Explica um pouquinho, então, desse humanismo que impera nessas entidades. Bom, Elias, eu tenho muito orgulho daquilo que nós construímos. Ali nós temos um escritório na Avenida Paulista, hoje bastante grande, tem 4.500 metros de área lá de trabalho, com mais de 400 colaboradores. Eu aprendi uma frase com um amigo meu, talvez eu consiga resumir um pouco o que eu quero contar aqui para você. Ele diz assim para mim: quando você vira um grande empresário, quando sua empresa cresce muito, você não dá mais conta de cuidar da sua empresa. Então, cuida das pessoas que vão cuidar dela. Perfeito. Então, de fato, eu acredito nisso. Nós temos hoje uma empresa grande, nós temos um grupo aí importante, um trabalho muito importante no Brasil. Nós temos 14 mil farmácias que, de uma forma indireta, depende da nossa decisão, depende daquilo que eu tomo como decisão aqui em São Paulo. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade nisso. E eu preciso me cercar de pessoas competentes, mas que trabalhem feliz, que produza com felicidade, para que a gente possa continuar prosperando e continuar evoluindo. E, nesse sentido, eu montei uma empresa com pessoas que pensam assim. Internamente, nós chamamos isso de campo semântico, que é um ambiente onde que é improvável que você consiga trabalhar lá se você não tiver as mesmas características, se você não gostar de abraço, se você não gostar de cumprimento, se você não for uma pessoa expansiva. Claro que a gente respeita a individualidade de cada um, mas é uma característica da empresa. Em função disso, a gente cria muito benefício, muitas situações para os colaboradores que talvez eles não teriam em outra empresa. Nós somos muito preocupados com a formação acadêmica, nós ajudamos a pagar a faculdade, ajudamos a pagar curso de pós-graduação, qualificação, ajudamos a pagar curso de inglês ou de idiomas, enfim, não de inglês, mas de idiomas. Nós cuidamos dos funcionários como um todo, para que a gente seja o máximo produtivo possível, para que as pessoas possam, de fato, ir trabalhar com prazer, de poder compartilhar aquilo que ele tem de conhecimento, aquilo que ele tem, que ele aprendeu. Quando eu comecei o escritório da FEBRAFAR aqui em São Paulo, inicialmente foi numa sala emprestada por uma outra empresa. Eu fazia um trabalho ali de consultoria, então ele me emprestou uma salinha onde eu comecei. Comecei ali na Vila Olímpia, depois eu vim por uma outra sala emprestada aqui na Alameda Santos, e de lá para cá, a FEBRAFAR passou por 8 endereços diferentes, mas sempre mudando para poder aumentar
o tamanho do espaço físico. Eu comecei com 30 metros quadrados, eu e o Neto, que é um diretor meu. E a gente olhar isso, ver isso expandindo, ver isso crescendo, só dá prazer, né? Não tenha dúvida, e quem vê o tamanho, né, que vocês têm realmente 3 andares enormes na Paulista, mas é isso, né, Edson? Aqui está um pedaço do legado, a gente começa Elias, pequeno, mas pensando grande, né? Eu queria dizer para você, eu queria voltar para falar um pouco do associativismo, não necessariamente o meu associativismo, apenas como um recado para que os empresários do Brasil pudessem pensar sobre isso. Sempre que você junta várias empresas que têm o mesmo objetivo, que querem crescer, e você deixa claro quais são as suas atividades, e de preferência deixa o lado político para as entidades que representam você politicamente, e olha para a força do coletivo, o quão a força do coletivo é maior do que você individualmente, para que você possa fazer a qualificação dos seus funcionários, para que você possa ter uma condição comercial de compra, eventualmente de sua matéria-prima mais barato, em todos os sentidos. Com suporte, né? Em todos os sentidos, o associativismo ajuda muito o desenvolvimento, assim como o cooperativismo ajudou muito o agronegócio. Então, nós, como empresários, nós precisamos olhar para as associações de uma forma mais plena e pensar que isso pode ser um grande negócio. Nós temos origem no modelo alemão, e eu tive o prazer de visitar a Alemanha e conhecer o cooperativismo lá. É incrível como essas entidades são fortes e sempre voltadas para o business, para o negócio. A representatividade política está em outra frente, porque quando você mistura as duas coisas, você não sabe se você vai estar brigando politicamente ou se você vai estar fortalecendo o grupo em termos de negócio. Eu acho que nós temos que separar, e as associações elas têm que ser voltadas para ajudar o empresário a prosperar, para ajudar o empreendedor a ter mais ferramentas de competitividade. E isso, no nosso setor, que é o setor farmacêutico, evoluiu muito, mas eu percebo que em outros setores ele ainda pode caminhar bastante. Sem dúvida. E esse traço, eu estou recordando agora, né, da colônia alemã, realmente ele é muito forte, né, no cooperativismo, porque eles foram para o Paraná, né, em busca do café. Depois o café, né, teve a geada de 75 e tudo mais, veio o trigo, depois eles foram para o centro-oeste, ou seja, eles levaram nesse processo realmente para uma parte importante agrícola, né, do Brasil. Então é importante que você traz. Agora, você me fez lembrar um outro biografado meu também, um dos homens mais brilhantes que eu conheci, é o Dr. João Uchoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá. Ele dizia o seguinte: um bom ser humano pode se tornar um grande profissional, mas às vezes um grande profissional não se torna um bom ser humano. O que é que o mercado quer hoje daquele que está buscando uma colocação, um emprego? O executivo tem que se preocupar com duas coisas. Ele tem uma carreira, eventualmente não é tão longa, mas geralmente uma carreira normal de um profissional brasileiro chega a 30, 35 anos, e ele normalmente vem de um padrão, e quando ele se aposenta, o padrão muda. Se ele não se preocupar com o futuro, quando ele chegar na velhice, ele vai ter uma velhice de dificuldade. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o maior desafio nosso, e que eu falo muito para meus amigos, é você envelhecer na profissão. Porque às vezes você foi relevante no passado, mas não se modernizou o suficiente para ser relevante. Isso não é questão de idade, é questão de mentalidade. Exatamente. Então o cara fica preso ao passado, porque de repente lá no passado ele fez sucesso. Então ele era um cara que ele era referência numa indústria A ou B, só que o mercado mudou, o mundo é diferente, te exige novas habilidades, te exige novos skills, existem novas formas de você pensar. E se você não se modernizar, você vai ficando para trás. Agora, não existe profissional que não seja um bom ser humano, não existe profissional de sucesso que não seja um bom ser humano. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Nós temos que ter preocupação com voluntariado, com o cuidado com as pessoas, com o respeito das pessoas que estão abaixo de você, que eventualmente está num cargo inferior. Então, esse é um fator muito importante da vida, né, Elias? Para que a gente pense no futuro, mas pensando na vida, pensando mais como ser humano. Eu tenho uma analogia que eu faço para o meu pessoal, em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de conversar, seja com os executivos ou com os varejistas nossos,
que o melhor jeito de você pensar no futuro, pensa como é que vai ser a foto do mercado daqui a 5 anos. E o melhor jeito de você pensar sobre isso é você voltar 5 anos para trás e pegar uma foto de um evento que você estava, lá com um grupo de pessoas, e você começa a olhar onde que está esse, onde que esse aqui foi parar, tá? O que aconteceu com esse? Você volta no passado, metade das pessoas que estavam na foto, que era relevante, de repente não está mais aqui, tá? Porque deixou de evoluir. E a mesma coisa se eu pensar na foto do futuro. O que eu estou fazendo hoje para que eu esteja na foto do futuro? Bonito isso, Edson, porque a gente não está aqui para desempenhar um papel, mas uma missão, né? E a missão é uma missão transformadora, né? Tanto autotransformação como também das pessoas que estão com a gente. Filó, o podcast da Conexão. Apresentação, Elias Awad. Aliás, Edson, eu convivo muito assim, né? Com grandes executivos, com presidentes de empresa, né? E muitas vezes a gente, assim, o mundo é muito cruel com os presidentes, porque eles realmente têm um lado emocional bastante complicado, porque você está numa mesa ali, por exemplo, 14 mil, né, farmácias, né? Multiplica pelo número de funcionários que isso, né? Ou seja, olha a responsabilidade. Então, na hora da decisão, né? Aqui, ó, nós temos que fazer isso, isso e isso. Todo mundo vira o pescoço, né, para a cadeira do presidente e fala, e aí? Então, emocionalmente, como é que se pode trabalhar esse equilíbrio? Porque muitas vezes não dá para transportar para essa turma uma emoção, né? Você tem que estar mais firme, mais seguro. Conta um pouquinho desse aspecto emocional que você procura desenvolver. Eu pessoalmente, eu sou muito tranquilo. Primeiro, muito mesmo. Primeiro que eu não tomo decisão emocional, jamais. Nós precisamos construir uma narrativa daquilo que está por vir, daquilo que está acontecendo, e essa narrativa norteia a nossa tomada de decisão. Então, eu não tomo decisão emocional de forma alguma. Você pode chegar lá hoje com a melhor, eventualmente, a melhor boa notícia que você possa imaginar. Criamos isso aqui, esse produto aqui vai ser revolucionário, vamos fazer. Eu não vou fazer, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou entender a transformação, como aquilo se encaixa, se é um produto, um sistema, uma metodologia. Eu não tomo decisão emocional nunca. Eu sou muito tranquilo em relação às tomadas de decisões, e ela vai estar sempre baseada ou edificada em cima de um fato, de algo que está acontecendo. Eu tenho um passado de bastante sucesso em tudo que eu propus para essa galera, para esses meus associados de transformação. Então, eu não sou... agora a moda é falar de e-commerce, então vão sair montando um e-commerce por aí. Eu tenho que entender, de fato, me aprofundar no processo, como que isso funciona, quais são os desafios, para que eu proponha alguma coisa. Então, minha tomada de decisão é muito tranquila. Eu trabalho sempre em cima de um planejamento estratégico de longo prazo e com revisão anual. Eu não faço negócio de última hora. Então, dicas importantes aí de uma boa gestão, né? Sem dúvida nenhuma. E realmente nesse sentimento, né? Uma decisão por sentimento. Ou por modismo. Por modismo. Por modismo, né? Modismo faz as pessoas tomarem muita decisão que nem sempre é a mais acertada. Quer dizer, porque deu certo lá não quer dizer que vai dar certo exatamente. Aqui. Ou então eu vou viajar, eu vejo alguma coisa fora do país, eu chego aqui já quero implementar. Mas a nossa cultura é diferente, o nosso jeito é diferente. Aí o cara vai para os Estados Unidos, vê uma farmácia lá, fala, lá nos Estados Unidos está acontecendo isso. Mas a estrutura de país é outra, a estrutura de consumo é outra. Então a gente tem que olhar o quanto que isso se encaixa aqui, o quanto que isso é relevante no nosso negócio, qual que é o impacto de implementar tudo isso. Então tem que tomar cuidado para não ser emocional na tomada de decisão. Então, você comentou um aspecto importante, né? Eu até tive a oportunidade de presenciar, porque no passado as farmácias vendiam, né, alguns produtos alimentares, né? E hoje isso foi, né, proibido ou foi reduzido drasticamente. E agora os supermercados pleiteiam a venda, né, daquele over the table, né, aqueles produtos, né, os farmacêuticos sem contraindicação ou pelo menos sem prescrição médica. Como é que está essa luta de braço, Edson, entre as farmácias e os supermercados?
Bom, essa luta não é entre das farmácias com os supermercados. Na verdade, são a luta do Congresso Nacional de posicionamentos diferentes de pessoas que representam a cada um dos segmentos, porque a política é feita de representação. E aí, de novo, a gente tenta trazer o conceito americano para cá. E se você vai na Europa, é exatamente o contrário. Você não compra absolutamente nada que não seja na farmácia. O modelo americano. Só que o modelo americano está calçado em outras bases, que não é simplesmente a venda de suplemento no supermercado. Você tem um controle maior de medicamento com prescrição e tudo mais. E existe, de fato, essa briga. Eu não entro nisso, tá? É óbvio que eu estou no segmento farmácia, eu vou defender e tenho uma razão, porque o medicamento, independente seja ele uma vitamina, um suplemento ou qualquer coisa, ele tem um acompanhamento do farmacêutico, da dispensação farmacêutica, o que não teria no supermercado. E qualquer produto consumido em excesso ele vai fazer mal, sobretudo se você estiver falando de medicamento, seja ele qual for. Então, não se deve. Eu acho que a gente tem um modelo de farmácia que já funciona. Nós já temos farmácias o suficiente. Vender medicamentos em supermercado não vai aumentar a competitividade, porque nós já temos 91 mil farmácias, já existe uma competitividade. Então não faz nenhum sentido. Ô Edson, quais foram as grandes transformações que infelizmente a gente viveu uma pandemia, né, que a gente sabe que as maiores perdas foram as vidas e tudo mais. No teu segmento, porque vocês foram leões de mercado, né, se mantiveram abertos como alguns setores também e tudo mais durante a pandemia para atender a população. Quais foram as maiores transformações que esse processo trouxe para o setor? Primeiro que quem estiver no segmento farmacêutico e reclamar do período da pandemia sobre o ponto de vista financeiro, vai estar sendo injusto, porque exatamente pelo fato de nós estarmos no segmento de saúde e vendendo medicamento, e infelizmente a gente viveu um período muito difícil, né, no Brasil, de muita turbulência. No Brasil não, no mundo, né? Mas o medicamento, de um modo geral, aumentou o consumo, porque as pessoas, não só por causa do Covid, mas as pessoas também passaram a se cuidar mais, a ter preocupação, porque como também o Covid atingia as pessoas que tinham outros problemas de saúde, né? Então, obviamente, isso fez com que as pessoas passassem a se cuidar mais. E, no nosso caso, nós não tivemos problema nesse sentido, tivemos que ter adaptação em relação ao espaço físico e tudo, mas nós continuamos trabalhando e o mercado continuou crescendo. Mas eu diria para você o seguinte, o nosso principal aprendizado é o quão nós aceleramos o processo de digitalização. Não é que a gente não tinha, nós tínhamos um processo de digitalização bastante presente. Mas existia por parte dos nossos associados e às vezes até do consumidor, um certo distanciamento desse processo ainda. A pandemia fez com que a gente evoluísse anos-luz em relação à digitalização. Olha, você que está acompanhando, você vai ficar surpreso, mas empresário, né, grandes empreendedores também erram, né? Pode ter certeza. Edson, qual o maior erro que você cometeu na tua carreira? Mas é claro, né, eu acho que a diferença aí é a forma como os grandes empreendedores lidam com o erro. Então, qual o maior erro e o que é que você tirou de aprendizado? Elias, eu nem vou chamar de erro o que eu vou contar aqui, eu vou chamar de inexperiência. E talvez seja esse o principal motivo que eu estou no associativismo. Quando nós compramos a nossa primeira farmácia lá em Piracicaba, era eu e meu irmão, o José Carlos, e nós começamos a trabalhar. Ele trabalhava fora e eu que ficava na farmácia, ele tinha uma outra atividade. E nós começamos a tocar e a farmácia começou a ir bem, começou a crescer, começou a ficar mais robusta. Aí nós resolvemos que nós tínhamos que montar uma segunda, uma terceira e uma quarta. E até que chegou um momento que a história nos contou que nós estávamos fazendo errado. A gente estava crescendo rápido demais e sem nenhuma estrutura, nem administrativa, tão pouco estrutura financeira para isso. E aí nós entramos num declínio financeiro, passamos por um momento bastante difícil ali no ano de 94, 95, quando mudou o modelo inflacionário, porque o dinheiro começou a custar mais caro e a gente tinha uma dificuldade ali, nós passamos por uma dificuldade muito grande financeira.
fizemos um processo aí de recuperação, passamos 2, 3 anos com bastante dificuldade mesmo, até que as coisas caminharam e tudo melhorou. Acho que o que eu poderia assim colocar aqui como um pontinho de atenção primeiro que para que a gente possa crescer, a gente tem que ter uma estrutura, uma clara estrutura administrativa por trás capaz de suportar esse crescimento. E, sobretudo, estrutura financeira. Porque eu digo que gerente de banco é um cidadão que te dá um guarda-chuva quando está sol e te toma quando começa a chover. Toda vez que um gerente oferecer dinheiro para você é porque você não está precisando. O dia que você precisar, que você for lá, ele vai falar que não tem. Esse foi uma correção que nós fizemos e o que serve para mim, inclusive hoje, para poder conversar com meus associados e contar para eles essas histórias de como a gente tem que cuidar da parte de estrutura financeira, planejamento, antes de pensar em crescimento. Olha, Edson, tá uma delícia esse bate-papo aqui. A gente ficaria horas conhecendo um pouco mais de você, um pouco mais, né, da tua forma de gestão. Quero até lembrar que quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem 2 livros do Edson Tamasso. Bom, não vou contar piada, vou deixar para você contar, então, falar um pouquinho desses 2 livros. Né? Bom, contar o fim da piada. Os 2 livros contam a história das 2 empresas, né, Elias? Já tem um que já está um pouco envelhecido, eu preciso até renovar ele, contar a história novamente, porque nós fizemos, a Febrafar tem 23 anos, quando nós fizemos 15 anos, nós contamos a história da Farmarcas num livro chamado Sonho, Loucura ou Empreendedorismo, porque é um pouco daquilo que a gente viveu, né? Era um sonho, tudo que a gente estava falando, uma loucura de fazer o que nós fizemos, ou de fato uma história de empreendedorismo, e nós contamos essa história. E depois na Farmarcas, a Farmarcas é uma empresa jovem, né? Tem 11 anos agora. Quando nós tínhamos 8 anos, 7 para 8 anos, nós saímos de 0, né? Nós não tínhamos nenhuma loja em 2012, e quando nós fizemos 1.000 lojas, aí nós escrevemos um livro chamado De 0 a 1.000, contando a história da Farmarcas e contando um pouco, permeando um pouco das histórias das pessoas que ajudaram a construir essa história toda, esse negócio todo. Então as histórias são sempre renovadas. Eu fiz o ano passado, quando nós completamos 10 anos, e está no YouTube, no site da Farmarcas, um documentário contando a história da Farmarcas de uma forma mais estruturada, pensando nos 10 anos, não nos últimos 10 anos. Então tem um documentário também no YouTube. Lindo. Muito emocionante. Da Farmarcas contando essa história. Nós ouvimos vários empresários do Brasil, contamos a história passando por todas as regiões, foi bem legal. Que lindo, com certeza. Então, olha, Sonho, Loucura ou Empreendedorismo, né, interrogação, é um dos livros que conta um pouco dessa obra, né, que o Edson vem acampando, estando à frente, e também Do 0 a 1.000 drogarias em 7 anos. Esse é o segundo livro, então, que o Edson está... Né, Edson? Exato. Só para, eventualmente, o pessoal pode querer procurar o livro. Os 2 estão em canais, estão nos digitais aí, e tem também no book, nessa audiolivro. Perfeito, audiobook também, né? E ótimo. Qualquer coisa, o pessoal entra em contato comigo pelo e-mail Edson com I, tá? Edson com I, @farmarcas.com.br ou @febrafar.com.br. Eu mando o livro. Então vamos repetir. Edson com I, @febrafar.com.br ou farmarcas.com.br. Edson@farmarcas.com.br. Olha, já vai ganhar o livro, hein? Já manda lá que a gente manda pelo correio. Muito bom, muito bom. Edson, não dá para a gente se despedir sem pedir para você uma mensagem, uma dica, um conselho, enfim, né? Com certeza vai ser muito rico o que você tem para nos transmitir. Tá, Elias, e você acabou mencionando isso sobre a questão política. Felizmente, o Brasil hoje vive uma situação política de muita divisão de pensamentos e de uma forma, infelizmente, muito ruim, né? Porque nós hoje não torcemos, a gente tem pessoas que não torcem mais pelo Brasil, torcem para dar errado, só para dizer que estava certo, né? E eu, como empresário, eu já passei por
diversos governos diferentes, formatos diferentes, forma de pensar diferente. Eu acho que nós não podemos como empresário ficar na dependência do que o governo vai fazer para a gente, porque os governos de um modo geral têm outras preocupações, sobretudo no Brasil, que é tão pobre e que precisa tanto de projetos emergenciais como a gente vê. Eu acho que nós precisamos pensar em prosperar e fazer a nossa parte, independente de quem está nos governando, independente de quem é o líder do nosso país. O Brasil precisa de empreendedores, precisa de empresários, precisa de pessoas que acreditam naquilo que está fazendo. Então, eu queria convidar, sobretudo, os empresários a pensarem sobre isso e a gente parar de torcer contra o Brasil. Eu vou fazer minha parte e vou fazer minha empresa prosperar, independente de onde da situação política. Eu acho que isso tem que ser o recado que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo. Muito providencial o recado, viu, Edson? Bom, e você já aprendeu o caminho, então quando quiser vir para o Filó, puxa a cadeira, né? E vai sempre ter um espaço para você, Edson. Legal, Elias. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Gostei muito mesmo. Sempre é muito bom bater papo contigo. Já fiz biografias com você. Muito bom bater papo. Muito bom saber também da sua jornada de 39 biografias do qual eu já li várias delas. Tem amigos meus que você já biografou, seu Mário Gazin, por exemplo, uma referência no setor de varejo, né? E uma pessoa do quem eu gosto muito e que você, inclusive, já biografou e é uma referência para mim. Obrigado mesmo. Idem, o respeito, a admiração, o carinho por você também é enorme. Muito obrigado. Edson Tamassi aqui com a gente, então, nesse bate-papo delicioso. Filó, pode sempre puxar sua cadeira que tem um espaço reservado para você aqui com a gente. Tchau, pessoal, e até o próximo Filó.